sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário e também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e sempre acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de conteúdos, ferramentas, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Bom, hoje eu converso, então, com o Fernando Crestana e o Rui Ruivo, que são da equipe de gestão imobiliária do BTG Pactual. Tudo certo aí, Crestana? Fala, Duque. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Um alô aí para todos. Valeu, Crestana. Obrigado pela tua primeira participação aqui no programa. Na verdade, é a primeira participação aqui do BTG Pactual. E tudo certo aí contigo, Rui? Oi, Tiago. Tudo ótimo, Duque. Então tá certo, Rui. Então hoje o tema da entrevista, a gente vai falar sobre o BTG Pactual Fundo de Fundos, né, que opera sob o código BCFF11, um tradicional fundo no nosso mercado de fundos imobiliários. E depois a gente vai falar sobre o BTG Pactual Logística, que opera então sob o código BTLG11. Também, claro, é um dos principais fundos do segmento logístico do nosso mercado. E então ressalto novamente, né, fazia algum tempo que queria conversar aqui com a equipe imobiliária aí do BTG. Então hoje a gente conseguiu aí a agenda. E claro que a gente grava essa entrevista agora na quarta-feira, dia 26. Então, ontem ocorreu à noite, né, um fato relevante, importante para o nosso mercado, enfim, que deixou público aí uma decisão aí do colegiado da CVM em relação a uma questão bem técnica aí, em relação a regime caixa, contábil, mas que pode sim ter impacto importante para o mercado como um todo, descaracterizando até no extremo o fundo imobiliário como ele é hoje, né, como ele é a sua distribuição dos seus rendimentos. Daí eu queria, obviamente, pedir opinião de um profissional com tanta experiência e do BTG, né, que é um dos tradicionais e grandes casas aí do mercado de fundos imobiliários. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. Legal, estou aqui de novo. Estão passando aqui uma turbulência, né? São 2 dias um pouquinho agitados do mercado. Mas, em primeiro lugar, né, acho que, como você já apresentou, nós somos gestores aqui do BTG Pactual, na condição de gestores, não fazemos parte do corpo da administradora, então não estamos nesse front, envolvidos nessa interface, então acho que é uma opinião mais como gestores, como qualquer gestora do mercado vem acompanhando isso, com as informações públicas que estão acessíveis, né. Em primeiro lugar, é um respeito absoluto pela CVM como instituição, seu papel regulatório no mercado, né, e acompanhar os fundos, os gestores, e trazer o maior valor para os investidores, principalmente protegendo o patrimônio dos investidores. A nossa leitura, naturalmente, agora pensando aqui como gestores, é que ainda não terminou esse processo, né, embora seja uma opinião de colegiado, e de novo, lembrando o colegiado como aqueles que deveriam consolidar as diferentes opiniões e áreas técnicas dentro da CVM, então aquele agregado de pessoas técnicas que expuseram essa primeira interpretação não era aquele desdobramento que o mercado, gestores, investidores e todos os principais players institucionais, etc., esperavam, né? Achamos que foi um pouco na contramão do que a essência do fundo imobiliário, lembrando o fundo imobiliário como aquele que deveria replicar um pouco do conceito do que os REITs trouxeram nos Estados Unidos e outros tantos paralelos a essa ferramenta pelo mundo. Então a ideia seria um veículo que tivesse aquele conceito parecido com o lucro operacional caixa, né, distribuído mensalmente aí para os seus investidores, e ver essa leitura aqui, porque a nossa visão ainda não é final, cabe algum tipo de recurso, não sabemos como é que esse assunto ainda vai ser conduzido, mas desvirtua um pouco esse conceito do fundo imobiliário como conhecemos, né, se prevalecer essa decisão, deve trazer algum impacto para a indústria, mas a gente está confiante que ainda vai ter tempo para ser explicado o que isso representa. A Ambima já está sendo mobilizada, os gestores já estão se organizando, os investidores e os influencers já estão se organizando, até porque o consenso não vemos como uma medida que traz liquidez, que traz mais atratividade, que traz valorização da indústria, que traz ganhos para todos esses players da indústria, e principalmente como proteção ao investidor, que esse é o papel da CVM, antes de mais nada, é proteção ao livre mercado, à transparência, às regras, à segurança jurídica. Então, acho que é uma forma mais sintética possível, um pouco a nossa interpretação. Legal, Crestana.
Rui, quer fazer alguma contribuição aí? Acho que a história foi ótima aqui. Então tá certo. Bom, o BTG acho que dispensa apresentações, né, a gestora, enfim, a instituição como um todo. De qualquer forma, o objetivo do nosso programa aqui é sempre apresentar aí quem está por detrás, né, da tomada de decisões dos fundos. Então, como é a primeira participação de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência profissional de vocês aí. Legal. Posso começar, Rui? Você complementa? Claro, claro. Bom, Thiago, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou administrador formado pela GV aqui em São Paulo, né, tenho especialização em real estate pela Poli, em Manchester, no Reino Unido, e outros cursos aqui que eu fiz ao longo da minha carreira, mas é uma experiência de mais de 15 anos, em essência, voltada para o real estate, imobiliário, enfim, todos os desdobramentos do real estate. Comecei minha carreira em 2006 na Rio Bravo Investimentos, e ali a indústria, inclusive, nem existia 472, né, que é de 2008, era 205, a gente vivia a 204, 205, que hoje em dia se fala tão pouco, né, mas foi o início dos fundos de gestão ativa, foi uma parte que eu explorei muito mais a evolução dos fundos desde a sua origem, né, era uma indústria praticamente viés fiduciário, uma base mais administração e fiduciária. Em 2010 fui para a Brazilian, a extinta BFRE, Brazilian Finance Real Estate, o braço da Brazilian Capital, que era a asset do grupo, ali eu pude ter um pouco mais de contato no grande guarda-chuva de real estate, né, que era a asset, tem a Brazilian Securities, pelo viés de securitização, Brazilian Mortgages, com os fundos imobiliários e financiamentos, etc. E 2012, o BFRE foi acoplado ao BTG Pactual, então aí fazendo 10 anos já de BTG Pactual esse ano, né, então hoje sou sócio do banco. Na Asset, hoje temos aqui alguma coisa próximo de 600 bi sob gestão, em fundos imobiliários quase 20 bi, entre 15 e 20 bi de reais, isso não se restringe só ao Brasil, tem posição da Latinoamérica, América do Norte, Europa, somos um time de 20 pessoas, 10 fundos listados hoje, e acho que essa contribuição de BTG foi sair um pouco mais, antes era o guarda-chuva real estate, agora é um guarda-chuva mais bancário, né? Então tem muito mais estruturas, criatividades, e, enfim, essa é um pouco da minha escola aqui. Rui? Legal, vamos lá. Primeiro de tudo aqui, obrigado aí pelo convite aqui para falar aqui um pouco aqui dos fundos, acho que vai ser agregador de valor aqui para trazer transparência para os investidores, tá? A minha experiência aqui, como já viram, sou português, me formei também em administração aqui em Portugal, depois fiz um mestrado em finanças no Imperial College em Londres e trabalhei em real estate em Portugal até ir para o Brasil. Hoje sou o diretor executivo do BTG e tenho vindo sempre aqui a trabalhar em real estate. Tá? Long story short é isso. Bastante coisa, resumido. Certo. E nessa primeira parte da entrevista a gente vai falar do BCFF, né, que é um fundo de fundos, né, um FOF. Vou começar com uma pergunta relativamente polêmica, porque eu já trabalho com fundo imobiliário também, já invisto em fundo imobiliário há bastante tempo, né, acho que desde 2011, mas aqui no CUBFI, completando agora 5 anos, né, que eu estou me dedicando quase que exclusivamente aos fundos imobiliários, e desde que eu comecei aqui no CUBFI, sempre teve esse debate sobre se faz sentido ou não um investidor alocar parte da sua carteira num fundo de fundos imobiliários, né, num FOF. Então, eu queria saber de vocês por que é interessante, né, e qual que é o perfil, então, de investidor que seria mais adequado para investir, por exemplo, no BCFF. Bom, eu posso abrir também, Rui, aí você vai fazendo jogral aqui. Acho que o FOF tem uma característica interessante, né, que pouco se fala, mas eu gosto de lembrar, que você tem, em essência, 3 cotas, né, do fundo. Então, é muito importante você entender o momento que você está à frente a essas cotas, né? Você tem a cota mercado, naturalmente, você tem que contextualizar ela, primeiro, a cota patrimonial do FOF, né, se ela está abaixo ou acima, e a cota dos valores intrínsecos, né, dos ativos intrínsecos. Você fica com esses 3 layers aqui de partida. Eventualmente pode chegar até 5, né, se você vê que você tem uma cota de emissão, você vai comparar a cota de emissão com a cota de mercado, com a cota patrimonial, com a cota dos ativos intrínsecos e seu custo médio, né? Então você tem 5 formas de chegar a uma cota de FOF, mas eu fiz essa introdução só primeiro para você antes entender onde você se encontra, se você está com desconto a mercado ou não. Se você for fazer uma carteira própria, naturalmente, você pode até tentar replicar uma carteira, mas você não vai replicar os custos médios que um FOF já carrega, se ele já tem essa posição há mais tempo, né? E eventualmente você não tem o ativismo que você teria no FOF. Então,
de novo, o ativismo no sentido de montar uma posição grande, ser um veículo muito robusto e poder ter um controle, eventualmente chamar uma assembleia, fazer uma transformação importante. Então, aqui só para dar abertura, mas deixar o Rui falar um pouquinho aí. Legal, tentar dar aqui um pouco mais de cor. Essa pergunta vem sempre aqui, perguntam-nos bastantes vezes, tá? E aí o que é que eu costumo entender aqui, eu colocando na posição do investidor? Quando eu estou em ações ou outro tipo de investimento, eu não tenho tempo nem dedicação hoje para fazer uma análise, para ter um gestor competente que é especializado nisso, em escolher as melhores alternativas de investimento a cada momento. Nós aqui hoje no PCFF temos todos os fundos modelados, preço de entrada, preço de saída, nós fazemos uma análise diligente de cada e somos especialistas nisso. Isso naturalmente traz, na maior parte das vezes, agrega valor para o investidor. Então logo aí você tem acesso a um gestor que na teoria, se vamos analisar para os FOFs, competente para fazer essa asset allocation dentro da indústria que teoricamente deve criar valor para o investidor. Depois tem uma carteira diversificada, não é? Aí quando você, em vez de escolher só um ramo de logística, só um ramo de escritórios, você tem um gestor que a cada momento vai escolher qual a melhor classe de ativos dentro da indústria de fundos imobiliários. Se é mais papel, se é mais tijolo, isso também teoricamente vai rebalancear e você não tem de estar constantemente preocupado com isso. Então assim, logo aí traz uma grande vantagem. E depois acho que aqui o que o Cristiano comentou, repara uma situação agora que é o que está a passar agora na indústria de FOFs, tá? Que é o duplo desconto, não é? Que assim, se nós pegarmos a cota do BCFF hoje, você está com um desconto patrimonial na ordem dos 11%. E se formos pegar o patrimonial dos fundos onde eu invisto, com um desconto de aproximadamente 21%. Então, assim, é o duplo do desconto do desconto. Então, você tem um gestor competente, que tem mostrado aqui um track record interessante no fundo, e ainda por cima consegue comprar as cotas muito mais barato que o valor patrimonial e ainda mais barato que o valor delas cotadas em bolsa. Então, assim, é uma vantagem que poucas vezes acontece num fundo, não é? Então, assim, acho que é outra vantagem do FOF nos momentos de entrada. E fora que você tem, por exemplo, outras formas de estar posicionado, que é comprar um ETF ou fazer uma réplica de FIX, e o FOF é uma forma inteligente, né, uma gestão ativa, de extrair o melhor da indústria o tempo inteiro, né? Um ETF ou o próprio IFIX ou réplicas o próximo do IFIX é uma métrica mais de liquidez e tamanho de fundo, não necessariamente de desempenho e perspectivas, né? E, Cristiana, pelo que você iniciou ali, porque normalmente os críticos dos FOFs falam, ninguém provou ainda que consegue bater o mercado e fixo, ou trazer um resultado relevante, até porque grande parte dos listados aí tem pouquíssimo tempo, o BCF é um dos únicos que tem uma janela boa ainda para você fazer uma comparação, mas a questão toda não é calcular o retorno, eu comecei aqui X anos atrás e estou carregando, a ideia então é que você tenha olhe também para o mercado com um perfil mais ativo como investidor e, por exemplo, fazer compras também nesses momentos onde, por exemplo, o BCFF tem esse desconto que o Rui falou, ou vai fazendo aportes reinvestindo dividendos, quer dizer, que daí o teu médio ao longo do tempo vai te trazer um bom resultado, né? Quer dizer, essa seria a forma mais correta de você fazer uma simulação ao longo do tempo, por exemplo, de um fundo como o BCFF, que já tem alguns anos de histórico de retorno. Com certeza, fora que você não consegue, mesmo um FOF, vamos falar FOF contra FOF. Se você estudar um FOF hoje, você não consegue replicar a carteira de um outro FOF. Você pode até replicar, eventualmente, se tiver liquidez, a posição dos fundos, mas nunca os custos, ou dificilmente o custo que você carrega, né? Então, acho que a vantagem é você poder entrar numa carteira com 2, 3 descontos, cujo custo que ele carrega um grande lucro, um gestor que está sempre de forma ativa, proativa, né, antecipando movimentos, extraindo valor. Certo. E olhando para o relatório, o último relatório de vocês, então vocês têm hoje uma composição, né, a última aqui, o último relatório, que é 25% no mercado corporativo, né, lajes corporativas, e, por exemplo, somente 10% em logística, né? Então, sendo que logística é o que ficou mais em evidência nessa janela desde o início da pandemia, o corporativo tem todo um debate, né, do futuro do mercado corporativo e home office, etc. Então, eu queria saber de vocês qual que é a tese, né, do BCFF, a tese central para ter uma alocação elevada no segmento corporativo. Legal, assim, antes de tudo, nós somos agnósticos com relação a
um setor ou outro que seria aquele que vai ser o principal, a cara do fundo. Não a cara do fundo. A cara do fundo é sempre, constantemente, extrair o máximo de valor para a carteira. Você vai ver que, nesse mesmo relatório, a maior exposição da carteira são fundos de CRI. E isso já aconteceu, inclusive, em 2013 e 2014, quando a gente já teve aquela ramp-up de juros, né, e toda a indústria deveria desvalorizar, e foi de fato o que aconteceu. Isso serviu como uma grande proteção para o portfólio e uma renda um pouco menos volátil, né, uma renda um pouco mais estável. Da mesma forma, agora, o setor corporativo, com 25% do portfólio, ele é praticamente exposto, quase 60% disso é em uma tese, né, que a gente acredita muito, que é uma tese específica ali do EZ que o Rui pode falar, e a tese de logística, que nós também acreditamos bastante, não é tão expressiva hoje no portfólio, porque a gente já extraiu bastante valor disso, ela tem um viés mais de blindar mesmo, assim como os fundos de CRI, e não tem tanto catch-up de retorno como tem o corporativo e o shopping, né, que são dois setores que, pela vacância e pela ausência de fluxo hoje para as pessoas transitando, eles estão momentaneamente mais impactados, mas acho que era legal o Rui complementar aí. Legal. Acho que você foi no ponto certo, Cristiano, assim. Acho que mais que os 25, eu gostava de bater aqui um ponto que foi a nossa migração da carteira para fundos de CRI ou CRIs diretamente, tá? E aí depois entro no específico dos corporativos e de logística, tá? Histórica, só puxando aqui um pouco a história atrás, em aproximadamente ali no 2019, nós estávamos quase com uns 19%, vamos dizer assim, da nossa carteira em fundos de CRI, tá? E o que é que aconteceu? Principalmente no último ano, ou seja, ao longo de 2021, e acho que isso é uma das vantagens de termos um time aqui macro muito forte no banco, aqui com principais economistas-chefes super conhecidos no mercado, Mansueto, posso citar outros nomes, que é aí que, para além da análise de real estate, nós começámos a ver um cenário macro mais desafiador com a inflação, tá? Isso levou-nos a ver, assim, naturalmente, um aperto monetário iria acontecer e os juros iriam subir, naturalmente os fundos de tijolo iriam sofrer um pouco neste cenário, tá? Porque apesar do micro, do real estate, vamos dizer assim, dos contratos de locações, por exemplo, em logística estar aí bastante forte nas revisionais, nós achávamos que o pricing dos ativos ia sofrer um pouco. Dito isto, nós hoje estamos quase na exposição máxima do fundo histórica em fundos de CRI ou CRI, o que se mostrou uma estratégia bem acertada. Porquê? Porque quando nós pagamos aqui 2021, a rentabilidade dos fundos de CRI no ano foi 11%. Tijolo caiu na média aqui, vamos dizer, 10%. Então essa migração aqui, e mais uma vez a vantagem de ter um gestor de FOF em fazer essa alocação para você se mostrou super atrativo para o fundo. E como o Cristiano comentou aqui, trazendo fundos de CRI para a carteira e surfando esta inflação aqui de mais de 2 dígitos no Brasil, isso traduziu-se em aumento do FFO no BCFF, lembrem-se também. Nós aqui estávamos no ano passado com uma média de um FFO na ordem de 27 centavos, 30 centavos, hoje já estamos perto de 60 centavos, ou seja, duplicamos a receita mensal do fundo sem ganho de capital. Essa é a mensagem aqui, fruto desta alocação. E agora, e assim, aqui para o investidor, acho que é legal como é que nós debatemos e tentar trazer um pouco aqui, apesar das análises complexas, o que é que nós víamos. Na altura, o ano passado, o IFIX estava ali na ordem dos 7% de dividend yield, 7,5%. E havia realmente o potencial upside aqui, que é a volta dos shoppings, com a volta do corporativo, que nós vimos um ganho de capital aqui de 10%, só que isso iria acontecer em 2 anos. Então isso daria uma rentabilidade aqui ao ano, vamos dizer assim, de 12 a 15% da IRR, não é? Só que se nós comprássemos fundos de CRI com esta inflação, nós estávamos a acreditar que iríamos conseguir esses 12% com muito menos risco, não precisando desse ganho de capital. E aí foi como nós migramos a nossa carteira, tá? Foi uma estratégia super acertada, contudo continuamos com a nossa exposição em corporativo, que é o imóvel específico, como o Cristiano comentou, que é o EZ Tower, que hoje é a maior posição do fundo, relembrando ali, é um dos principais imóveis dentro de São Paulo, um AAA, ali na região da Chucre, que ao contrário dos outros imóveis ali corporativos, é dominado principalmente naquele ativo por um único inquilino, ou 60% dele tem um único inquilino, e a maior parte dos inquilinos deles têm multas muito fortes, são quase BTS. Então você está num ativo AAA com contratos com multas muito fortes para capturar aqui o upside, tá? E em termos de alocação de preço metro quadrado, também já saíram várias regiões, várias transações na região,
e aí nós compramos o preço metro quadrado mais barato para aquele tipo de imóvel. Então, acho que também foi uma estratégia bastante acertada. E logística, nós gostamos bastante da tese, mas acho que é essa a ideia. Se o micro dos ativos, do imobiliário, os revisionais têm vindo bastante fortes, isso nós vemos no nosso BTG Logística, nós achamos que isso foi um pouco com juros, e que foi o que aconteceu com a indústria a cair 6% o ano passado. Tá? Certo. Na verdade, até ia perguntar antes, acabei antecipando essa pergunta aí do corporativo, né? Porque realmente também chamou atenção essa predominância dos recebíveis imobiliários, né? Então, como vocês comentaram, hoje é 55% do portfólio. Então, primeiro, então vocês montaram essa posição, já iniciaram esse aumento lá em 2019, e a ideia ainda ao longo de 2022, a gente tem uma tendência aí de ter ainda a predominância de recebíveis imobiliários, então, dentro do BCFF? Perfeito. É um pouco essa maleabilidade da carteira, né, Rui? É isso. Sim. O que é que nós estamos... Agora, a grande dúvida que nós estamos, e é as nossas discussões aqui todos os dias nos comitês, é quando é que é o momento de virar a mão e começar novamente a comprar tijolo. Nós ali, em novembro, começámos a ver que a assimetria já estava muito mais para tijolo, mas aí o mercado vem na nossa frente e a indústria subiu bastante ao longo do mês de dezembro. Agora já achamos que ainda continua risco-retorno a ficar mais um pouco em fundos de CRI. Naturalmente, nós sabemos que a inflação vai cair ao longo de 2022. Aí nós progressivamente devemos migrar mais para tijolo. Tá? Hoje é a visão. Sim, esse é um grande tema aí, né? Qual é a hora da virada, né? Porque muitos conseguiram capturar esse ganho, ou conseguiram proteger o portfólio aí com uma composição maior de papel em relação ao tijolo. Agora o pessoal começa a olhar aí por muito tijolo com desconto e, como vocês comentaram, uma inflação já prevista esse ano menor, enfim, faria um pouco mais de sentido aí de repente, essa virada, claro, também dentro sempre dessa perspectiva de longo prazo, né, porque esse ganho de capital também não existe uma previsão de quando ocorra. E fazendo uma pergunta aqui, para depois a gente entrar também na parte logística, né, no BTLG 11, quais são as principais vantagens e desvantagens em gerir o maior e o mais antigo FOF aí do mercado, né? Enfim, são muitos cotistas, um grande patrimônio. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas vantagens e possíveis desvantagens, né? Vamos tentar quebrar essa resposta em duas, o que é mais antigo e o maior, né? Acho que por ser um FOF antigo, né, não entra no mérito de ser ou mais, mas vamos supor, um fundo que já está com 12 anos de história, né? Primeiro, naturalmente, a experiência de gestão, né? Você tem 12 anos, primeiro, sobre a mesma estrutura de gestão, né? Eu, por exemplo, estou dele desde o primeiro dia dele, desde junho de 2010. O fundo ainda era um fundo de 30 milhões de reais e era primeiro grande aprendizado da indústria, né? Não existia trade, era uma coisa muito interessante. Não trade como a gente conhece hoje, naturalmente. E essa experiência, ela vem também junto de momentos muito distintos da indústria, né? Do mercado, né? Choques monetários, choques políticos, né? A gente usa como exemplo, né, choque de juros. A gente teve em 2011 um pico de juros de 12,5, depois em 2012 já teve aquele vale, a política da Dilma Nova Matriz, jogando para 7,25, tivemos em 2015 o pico de 14,25, ano passado tivemos mais um vale de 2%, então acho que a gente já passou por alguns picos e vales aí que dão um pouquinho de cancha aqui para a turma, para ter essa maleabilidade, como o Rui falou. O que estava implícito nessa essa guinada que o Rui falou? A gente acaba sendo muito objetivo na conversa, mas a gente tem conversas aqui periódicas e muito frequentes com turma que entende muito de economia, de diretrizes de mercado, enfim, impactos políticos, etc. Então isso acaba trazendo muito essa experiência nossa de virar rápido o leme. Estamos vendo lá na frente um problema se aproximando, já começa a mudar a posição, porque a gente brinca aqui, esse fundo, por ser muito grande, eu vou chegar agora na parte do maior, ele é um grande Titanic, a gente brinca, né? Você tem uma grande necessidade de virar já este leme para não pegar o iceberg lá na frente, né? Então a gente já começa com muita antecedência a mudar a carteira, gerar portfólio, gerar posições. Então acho que isso é um pouco dessa experiência de gestão. E naturalmente tem outra coisa que é a visão de longo prazo, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem um caso famoso aí, acho que você conhece naturalmente muito bem, o mercado reconhece isso por BCFF, que é a nossa discussão com a Receita Federal com relação à tributação dos ganhos de capital dentro da carteira.
E BCFF é o único, salvo engano, dentre os FOFs, que teve uma medida própria para lidar com a situação, inclusive, posso dizer, com certo sucesso, que tivemos já há muitos anos a discussão, quando teve a solução COSIT em 2014, tivemos, inclusive, uma grande despesa ali, na ordem de quase R$ 4 milhões, que era 20% de todo o lucro na janela do fundo, há 4 anos acumulados ali, despesado de uma vez. Vou abrir até um parênteses, geralmente quando o investidor, ou o gestor, ou com o analista, influencer, faz cálculo de retorno do BCFF, se ele adentra ali a janela de 2014, distorce tudo, porque a gente teve 6 meses de despesa mensal ali ao longo daquele segundo semestre 14, que prejudicou e muito o carrego do FOF e teve uma repercussão que depois a gente vem discutindo aqui, mas fechando esse parênteses. Então, nós tivemos uma forma própria de lidar com isso sem o que é imediatismo, sem necessidade de, Receita Federal, vem cá, me devolve o dinheiro. Então, acho que foi uma forma acertada, né, mais no viés administrativo e menos jurídico, né, que a gente conseguiu reaver boa parte desse recurso, caducar boa parte do recurso, porque ele também é antigo, e são coisas que a gente conseguia criando valor, não precisou entrar com liminar, aquela coisa que eu acho que o viés beligerante com a Receita Federal, e não acreditamos que seja a melhor estratégia. E por maior, apesar de ser o maior, eu gosto só aqui de lembrar que a gente cresceu não tão rápido nos últimos anos, né? A gente cresceu sempre de uma forma muito salutar, paulatino, e proporcionalmente não foi o que cresceu mais rápido. A gente não tem interesse em crescer por crescer, a gente sempre tem interesse em produzir mais e melhor valor, né? Mas acho que o fato dele ser grande ajuda a fazer uma prospecção ativa e passiva muito boas, né? Muita coisa, ele está vendo um funil de operação, e um ativismo muito forte, né? A gente conseguir quórum qualificado nos fundos investidos é mais fácil, né, pelo tamanho dele. Mas acho que o Rui vai ter bastante insumo ainda aqui para complementar. Legal. Cristiana, mais uma vez ótima aí. Eu queria complementar aqui e pontuar alguns pontos com exemplos concretos, tá? Acho que uma vantagem do nosso FOF aqui assim o que é que acontece na prática aqui, os bastidores, tá? Os investidores, assim, e os outros gestores sabem que nós temos um bolso aqui, vamos dizer, até 200 milhões de equity para investir, vai quase do dia para a noite, ou seja, muito rápido nessa alocação. Naturalmente, isso faz com que as melhores oportunidades, ou uma maior parte das oportunidades imobiliárias no Brasil, nós tenhamos a possibilidade de analisar, tá? Então, o que é que, porque repare, um gestor tem uma hipótese, estou aqui com um deal, não é? Eu vou fazer uma emissão, preciso de dinheiro para comprar esse imóvel, não é? Aí o gestor tem duas hipóteses, ou vai para uma oferta 400 aí que vai fazer os custos que nós sabemos no mercado aqui bastante elevados, e aí é um processo muito mais demorado, e normalmente o público em geral pede que o gestor abra o ativo, o que faz com que o vendedor peça um preço muito mais caro pelo imóvel, porque é uma opção, se tudo correr bem, para comprar esse imóvel, ou, assim, que é um cenário que é o que é, não é? Ou um cenário em que vem bater uma casa como nós, e aí nós conseguimos fazer uma emissão com custos muito mais baixos e uma rapidez muito maior, o que facilita o deal, não é? Então, a maior parte dos gestores, antes de fazer uma emissão, vem falar connosco. Só que o que é que isso traduz em vantagem para o cotista do BCFF? Muitas das vezes nós conseguimos negociar o preço da entrada da emissão, as condições que vai ser feita essa aquisição, conseguimos entrar ativamente nisso para criar valor para o nosso investidor. E nós fazemos muito isso, tá? Muitos fundos aqui que estavam com ágio ao património, nós ancorávamos as emissões desse gestor, naturalmente rodava o direito de preferência, tudo o que sobrava vinha para os cotistas do BCFF, vamos dizer assim, tá? E aí nós conseguíamos dizer assim, olha, essa cota está com 10%, 15%, 20% de ágio, ok, mas para fazer sentido para mim, para eu te dar a garantia firme que vamos entrar nessa emissão, essa emissão tem de ser a património, vamos dizer assim, aí não diluía ninguém, nós fazíamos um tremendo lucro aqui de ganho de capital e distribuímos esse rendimento para os investidores, tá? Outro tipo de estratégias aqui é as que nós conseguimos incubar aqui e exclusivas para os nossos investidores, que é, vamos comentar, por exemplo, o EZ Tower ou o fundo da Iridium que nós criámos junto com o Rafael Selegato. Isso são estratégias aqui relevantes no nosso portfólio que a maior parte do investidor não consegue ter acesso se não for via BCFF, tá? Basicamente. Aqui são alguns exemplos como a vantagem de um FOF grande cria valor para o investidor. Bom, interessante, Rui. E agora vamos entrar então no BTG, né, o fundo de logística aí do BTG, um dos principais do mercado. Eu queria que vocês falassem um pouco qual que é a tese principal aí do fundo e se ela tem uma vinculação com esse último movimento que foi feito, que vocês
venderam, né, enfim, ativos até que foi por um outro fundo aí do mercado, né, o da Mogno. Então, queria que vocês comentassem isso também. Eu, de novo, vou abrir aqui, deixar o Rui aprofundar, mas assim, de uma forma muito objetiva, nossa tese é produzir o melhor valor em exposição logística no Brasil, com o menor vol possível, menor volatilidade possível, e uma boa proteção de capital. Então, ao assumir esse mandato, há cerca de 2 anos e meio, né, pelos cotistas do fundo, a gente trabalhou nesse sentido, teve emissões, teve bastante emissão, para transformar essa carteira, inclusive isso alinhado com os cotistas, né, a gente fez, nesse caso, uma esteirinha de emissão para trazer ativos de qualidade. Quando a gente fala em real estate, a gente foca naquele tripé, né, que a gente fala tanto, então é localização, qualidade técnica do ativo e o risco de crédito ou inquilino, né, então trouxemos vários ativos aqui para corroborar com essa estratégia, e a venda de parte da carteira vai em linha com isso, né, de ativos que nós entendemos menos core, menos aderentes a essa estratégia, por exemplo, com viés mais industrial, e realizar lucro, né? Sabemos que tem ativos um pouquinho mais cansados, mais antigos na carteira com custo médio baixo, vamos soltar lucro. Mas deixa o Rui aí aprofundar. Legal. Acho que assim, só complementando aqui sobre a venda, tá? Nós pelo FOF aqui, nós vimos literalmente que muitas das vezes os gestores acabavam só comprando imóvel, falavam que iam surfar o ciclo imobiliário e isso acabava não acontecendo, tá? Aí, quando eu e o Cristiano assumimos aqui a gestão do fundo, nós nos propusemos aqui até pela visão de FOF, que é o máximo que os nossos investidores gostariam. E aí surgiu esta oportunidade, principalmente de vender 2 ativos aqui com um belíssimo ganho de capital, apesar de terem sido quadro 2, é onde está concentrada a maior parte do lucro e do ganho de capital. Aí nós decidimos vender aqui essas posições industrial. Não que nós não gostássemos dos ativos, tá? Mas assim, achámos que o preço, nós conseguiríamos reinvestir esses imóveis reinvestir esse dinheiro e criando mais valor para os nossos investidores. Certo. E dentro dessa tese principal, também teve um outro fato relevante bem interessante, né, de uma aquisição aí que seria então o BTG moderno, vamos dizer assim. Eu queria que vocês comentassem também essa aquisição desse galpão em Mauá, né, um empreendimento grande, enfim, é AAA, enfim, então acho que essa é a linha do fundo agora. Desde que assumimos a gestão, essa é a linha do fundo, tá? Então, mas também, de uma forma objetiva, pensando no tripé, Mauá é uma região com bastante barreira de entrada, né, uma vacância baixíssima, raio 15, São Paulo, raio entre 10 e 15, e com uma escassez de terreno grande para construção é difícil produzir uma área equivalente ali. Terrenos são mais caros, você acaba competindo com incorporação vertical, né, e a legislação é um pouco mais desafiadora, porque você tem área de preservação permanente próxima da Guarapiranga, por exemplo, zona de proteção. Você não tem pedágio, está do lado do Rodoanel, enfim, então são algumas coisas. Pelo viés do ativo, é um AAA puro sangue, né, o que nós entendemos como AAA, o até pode aprofundar aí, e pelo viés do inquilino, mesma coisa, inquilino de primeira linha. Não é, Rui? É isso, acho que assim, é muito difícil você no raio 30 conseguir aqui, primeiro um terreno aqui destas dimensões e para construir um galpão de 90 mil metros quadrados aproximadamente. Então assim, quando você consegue encontrar um ativo destes ou desenvolver um ativo destes, isso normalmente traz um preço que captura ao longo do tempo, não é? Que é a chamada valorização imobiliária. Porquê? Porque é, como a Cristiana comentou, uma grande barreira à entrada. Isso vai se traduzir naturalmente em poucos concorrentes, vacância baixa e aumento do preço de locação, tá? E juntando isso à tese que nós temos uma exposição relevante já no ativo da Ford, que é a antiga fábrica da Ford no ABC, nós vamos ser um player dominante ali na região, que todo mundo fala de Cajamar, que é a região mais prime aqui de galpões, mas só puxando aqui a sardinha aqui ao nosso lado, a ABC é a região que historicamente tem a menor vacância, não é? E preços de locação mais elevados. Então assim, estamos a construir um portfólio de muita qualidade e perene ao longo do tempo, resiliente também. Porque das regiões nobres sempre falam muito do Guarulhos e Cajamar, enfim, que até aqui não é do estado de São Paulo, começou a investir em fundos imobiliários, Cajamar tal, que Cajamar é a Faria Lima dos galpões logísticos e tudo mais. Então a gente pode considerar Mauá no mesmo nível em termos de qualidade de localização como é, por exemplo, o Cajamar? É que eu acho que mesmo nível é um pouco precipitado, né? Acho que são propostas um pouco diferentes, né? Você em Mauá,
não só não temos pedágio, como você tem um acesso direto ali para a Baixada Santista, para o Porto, você tem o Rodoanel, né, enfim, do lado do imóvel, e fora a Avenida do Estado, que é a irrigação direto para a cidade de São Paulo. Então, a distribuição de produtos em Mauá é muito vantajosa, né? Isso não só Mauá, mas o Grande ABC, que é praticamente uma conurbação, né, de São Paulo, é uma continuação da Grande São Paulo. E isso é aquilo que a gente brinca, né? Você entra ali de carreta, qual seja, e você sai de moto, né, do empreendimento. Você já sai de moto ali para você distribuir para a cidade. Então, isso é uma grande vantagem que a própria Cajamar não tem. Então, acho que as duas têm vantagens e desvantagens. Lembra que Cajamar, você tem uma praça muito verde, né? Mas são trechos muito desafiadores. Você tem caverna, você tem trechos que de fato você não consegue desenvolver. Você tem que preparar terreno, é um ano de terraplanagem, mais 8 meses de licenciamento, né? Então, cada um tem seus desafios, e a gente está muito otimista aqui com essa posição nova aí do fundo. Então ele se enquadra como Mauá também, como esse galpão específico que vocês adquiriram, como um last mile. Perfeito. Uhum. Bom, tá, acho que é isso, reforçar a tese do fundo nesse patamar, last mile, dentro da cidade, em fio. Acho que é esses os ativos que nós acreditamos que no longo prazo vão criar bastante valor. Tá? Certo. E aí em Cajamar você vai ter os fulfillments, Pazar, nos mercados livres, aí porque eles não conseguem desenvolver já, como eu disse, em regiões dentro das cidades, porque o terreno fica muito caro. Certo. E então até fazer perguntas, vocês já responderam, né, que o foco vai ser então esse raio 30 ou raio 60 aí de São Paulo, né, enfim, que acho que há alternativas aí, enfim, ainda mais com o fundo, com o porte do BTLG, mas de qualquer forma, não seria interessante regiões alternativas, até para a gente ter um cap rate maior, né, porque claro, com um metro quadrado de um galpão desse em Mauá, com certeza é caro, né, enfim, então não sei se o fundo crescendo ainda mais, ele tenderia também a ter regiões alternativas, até porque você vai minimizando o risco aí? Assim, de novo, cap rate é uma métrica não só de localização, mas também de momento de entrada, né? Tanto o momento macro, como o momento mesmo do ciclo imobiliário. A gente pagou aqui nesse ativo próximo de 8%, para um ativo que há poucos meses atrás o mercado pagaria seguramente sub 7%. Então, a gente conhece vários players que pagariam abaixo de 7% no ativo que a gente pagou 8%. Mas aí, de novo, tem uma pegadinha aqui, né? Porque esse 8, na prática, a gente pretende fazer uma estratégia semelhante que a gente fez aqui em Jundiaí. Na prática, repetir a tese de Jundiaí, que a gente comprou o galpão com uma renda garantida cobrindo os contratos e nos dá flexibilidade como gestores de explorar essa área vaga, vou chamar assim, que está em ocupação, sendo ocupada, para dar carência e puxar contratos para cima e brincar com isso, puxando a renda média. Ou seja, o cap de 8, ele vira muito mais do que 8, porque eu vou dar facilidade para o locatário não pagar nada, uma vez que eu já estou coberto, mas lá na frente, na hora que ele começar a pagar, ele vai pagar o limiar maior. Então, isso vai majorar ainda nosso cap. Então, e falando agora de custo, né, Mauá, de fato, Mauá é até um pouquinho mais caro, que você tem uma característica própria do ABC, que são terrenos que requerem um estaqueamento, né, do piso, né, 80% estaqueado solo é mole, e por ser solo mole ele é um pouco mais caro mesmo, mas isso é uma questão da região, não é do ativo em si. Então, naturalmente, você hoje sem solo mole, que você pagaria alguma coisa entre R$1.800 e R$2.000 construção com terraplanagem, o custo de um ativo ali na região, alguma coisa próxima de 2.200 até 2.500, fora o terreno. Então, assim, o preço que a gente pagou foi muito próximo do custo de reposição, assumindo que Mauá é uma praça e o ABC é uma praça que requer um pouco mais de cuidado, o custo é um pouquinho maior. Não é isso, Rui? Mas... Perfeito, e só complementando aqui o ataque, assim, hoje realmente nós estamos com 40% da receita no raio quilómetro 15 de São Paulo, 50% no raio 30 e 90% em São Paulo, tá? Assim, não que isso vai ficar para sempre no fundo, tá? E a sua provocação, assim, nós sabemos que a logística não é só São Paulo, tá? Então assim, mas o que nós tentámos agora aqui foi criar um arcabouço no fundo que já tem uma dimensão relevante, para depois termos a oportunidade de procurar outras praças e começar a diversificar o portfólio, tá? Mas assim, hoje a melhor relação risco-retorno, nós achamos que foi São Paulo que se tem mostrado acertado, tá? Eu acho que o recado aqui, que a gente teve a oportunidade de comprar naturalmente regiões, vou chamar aqui de mais distressed, ou regiões, enfim, que não são
tão consolidadas como o grande mercado, né, que envolve esse raio 15, raio 30 de São Paulo. Naturalmente a gente viu todos esses bids que saíram, praticamente todos, preterimos, porque a gente estava focado em fazer um grande turnaround, né, no mercado, né, focando quase exclusivamente em São Paulo para mostrar que tínhamos a capacidade de fazer isso e conseguimos, com boas aquisições técnicas, bons inquilinos e ótimas localizações, sempre tentando priorizar esse nosso tripé, né? E a gente achou essas boas oportunidades. O receio é, ao comprar outras localizações, demanda muito mais trabalho de viagem do time, porque a gente vai viver os ativos. Aqui, o Rui e companhia, aqui a gente vive cada um desses ativos investidos. A gente vê periodicamente, semanalmente, em cada um desses ativos. Quanto mais abrir esse portfólio, vai demandar também que a gente vá viajar, vá para lá, o resto do Sudeste, Sul, Nordeste, etc. Então, vai demandar essa posição. Então, a gente começou aqui pequeno, olhando para onde o núcleo que tem mais controle, e a gente vai começar agora a expandir, sim, temos interesse em continuar esse caminho. E como é que está hoje fazendo um raio-x do fundo, em termos de número de ativos, como é que é também a característica aí dos locatários, o contrato, como é que está essa composição aí de típico atípico, indexador? Rui, pode responder já direto. Vamos lá. Basicamente assim, deixa-me pegar aqui os números e aí vamos percorrendo junto aqui. Tá. Então vamos lá. Já considerando aqui as vendas para que nós estamos a fazer, hoje a carteira está com 15 imóveis. Tá? Estamos aproximadamente aqui com meio milhão de metros quadrados de ABL na carteira. Tá? A vacância do fundo hoje está na ordem dos 2%, que nós consideramos um patamar super saudável, que se concentra sobretudo em Hortolândia. Tá? E os principais imóveis da carteira é o imóvel de Mauá, tá? É o imóvel de Jundiaí, o imóvel da Ford, que é um desenvolvimento que nós estamos a fazer também no ABC, e o imóvel de Ribeirão Preto, tá? Que foi também uma aquisição que nós fizemos. Tá? Então, assim, esses são os principais métricas do fundo. Em termos de atipicidade, o que é a cabeça, tá? O que foi a nossa estratégia aqui? Nós também fizemos uma aquisição que veio de rebalancear um pouco aqui da nossa estratégia de contratos atípicos, típicos, tá? Que foi a compra dos GRs, que foi uma carteira no raio 30 de São Paulo, que nós comprámos a mais ou menos R$2.200 o metro quadrado, tá? E isso fez com que, se antigamente nós éramos majoritariamente atípicos, hoje nós estamos com 55% típicos, tá? Mas o que é legal aqui é que nós temos essa tipicidade concentrada nas regiões que nós queremos, que é a região onde nós acreditamos que o valor de locação vai subir acima da inflação, tá? Que aí é Mauá, Jundiaí, Guarulhos, Regis, e mesmo em Ribeirão, onde nós estamos a conseguir aumentar bastante aqui, quando eu comentei anteriormente aqui o micro, nós estamos aqui a conseguir repassar ou revisionar os contratos de locação muito acima da inflação, um ganho real para o investidor, tá? Porque realmente nós apostámos aqui numa tese de que nós comprámos os imóveis aqui com alguns desafios, por exemplo, nem todos estavam locados, e conseguimos vir a fazer isso e apostando que aqui na volta do e-commerce e que o paradigma tinha mudado, tá? Também estamos aqui aproximadamente aqui com 60% de contratos atrelados ao IPCA, que também tem vindo a diminuir na nossa carteira. Tá? E vocês têm acho que um detalhe importante que sempre interessa o investidor, uma composição relevante de contratos típicos, sei que é difícil, mas tem uma previsão, assim, você já, dado o aquecimento do mercado logístico, e olhando um pouco para essas regiões, a gente já pode esperar num futuro muito próximo aí esse aumento do preço de locação? Sim, estava aqui a perguntar aumento do dividendo, mas isso eu não podia comprometer, tá? Não, mas sim, eu posso dar aqui exemplos concretos, onde nós aqui na nossa carteira temos vindo a aumentar bastante o valor de locação. Um caso clássico aqui, acho que foi o caso de Ribeirão, que nós fizemos a aquisição o ano passado, tá? O valor de locação médio dos contratos típicos era a R$14, tá? Aí nós começámos a negociar aqui
com os inquilinos, que nós achávamos que não havia concorrência. Repare, porque é que não, voltando aqui um pouco também à tese de Ribeirão, tá? Ribeirão é uma praça onde o preço do terreno é caro, é difícil construir e existem 2 galpões lá, 2 ativos, com qualidades AAA. Então, as empresas que tentam estar em Ribeirão só têm 2 opções, tá? E nós achávamos que esses R$14 era muito abaixo do que deveria ser precificado. Temos vindo a revisionar mais perto de 20 esses contratos e já aqui nós já estamos a achar que esse patamar que nós revisionámos é baixo, tá? Então, assim, as novas locações nós já estamos a fechar acima de 20, entre 20 e 25, que é o que nós estamos a fechar lá no ativo. Então, esse é um exemplo concreto que nós temos vindo a revisionar os contratos muito acima da inflação, porque o inquilino não tem alternativa e ele precisa de estar naquele ponto. É a mesma coisa em Guarulhos, a mesma coisa em Régis, por exemplo. Isso são aqui alguns exemplos concretos, tá? E em Jundiaí também. É que, inclusive, esses ativos que o Rui comentou por último, os da GR, que são modulares, né, que a gente adquiriu mais recentemente, a gente não só comprou eles com um pouquinho de vacância, entre 5% e 12% de vacância, os 3 ativos, como o Rui e o time têm conseguido renovar os contratos do parque e, inclusive, trazer os novos inquilinos, acima de 20% o valor médio dos contratos do parque, ou seja, até o cap rate que nós calculamos para a entrada, que já incutia nossa criação de valor, ele está defasado, né? A gente conseguiu criar bastante valor nos parques. Bom, interessante. E olhando um pouco para o mercado logístico, então ele continua, a pergunta, né? Ele continua aí aquecido para 2022, apesar das previsões aí de menor crescimento da economia, e se o e-commerce ainda continua também como um grande vetor de crescimento aí? Certamente, né, eu acho que uma das poucas certezas que a gente conseguiu tirar desses 2 anos aqui de pandemia é que o setor logístico ele agiu meio que como um antifrágil, né, ele foi resiliente, inclusive até surfou e cresceu na transformação do hábito de consumo e de fluxo de pessoas e produtos, né. Então, a gente pode ver o parque brasileiro, que é um parque muito pequeno, né, frente a outros parques, né, você vê Estados Unidos é mais de 30 vezes o Brasil, mas você pega praças específicas, México é 5 vezes o parque brasileiro, você tem nos Estados Unidos o REIT da Prologis, que vale 4, 5 vezes toda a nossa indústria de fundos imobiliários no Brasil, né, então você vê o potencial que isso poderia ser só numa fotografia por cima. Olhando para e-commerce, né, eu lembro aqui que o Brasil tem uma característica muito diferente desses outros países, né, Estados Unidos, que tem uma concentração muito grande em Amazon, né, mais de 40%, China tem mais de 60% de exposição em Alibaba, o Brasil é o 10º maior mercado de e-commerce do mundo, e tem uma competitividade diferente, você tem marcas fortes e consolidadas, todas meio que se acotovelando no mercado que ainda está incipiente, que o parque ainda é pequeno, muita gente ainda deficitária começando a ser introduzida nesse mercado. Então você tem ali Meli, né, Mercado Livre com 20, 23% de market share, e é uma empresa de e-commerce puro. Você tem Americanas, né, outra empresa de e-commerce puro, com 20, 22%. Aí você tem Magalu, que é um pouco mais uma varejista com viés, uma rede logística própria, mas tem 13%, Via tem mais 10%. Então, e fora todas essas outras, né, Amazon, Alibaba e todas as outras que estão entrando no parque brasileiro, então todo mundo entrando, expandindo no momento onde a pandemia acabou sendo um grande catalisador de hábitos, né, ou seja, acelerando essa transação via e-commerce, celular, etc. Né? Então a gente acompanha números claros aí mostrando, né, você vê que o e-commerce ano contra ano foi crescendo na ordem de quase 17%, 18%, e só do ano passado, retrasado para o passado, foi mais de 40%. Desse ano se espera que seja alguma coisa até próximo de 50% de crescimento versus, isso em venda online, versus o ano passado. Quantidade de consumidores, a mesma coisa, veio num CAGR aí de 13%, 14%, né, crescimento anual nessa ordem, ano contra ano, mas só ano passado, frente ao retrasado, foi 30%, e esse ano também se espera que seja alguma coisa próxima de 30% versus o ano passado. Então, acho que teve uma grande transformação, está ganhando espaço. Voltando àquela as primeiras perguntas aqui na nossa conversa, né, falando da exposição do FOF, como é que estava a logística nessa brincadeira, certamente dos setores imobiliários é um dos que é mais resiliente e, inclusive, promissor. Então, a gente acredita muito aí que, principalmente nesse período de isolamento social, foi um grande catalisador para isso e tem tudo para continuar esse papel aí, enfim, no mercado imobiliário. E da carteira hoje, do fundo, qual que é o percentual que representa e-commerce? Dos locatários? Nós costumamos dizer aqui que é quase 50%, porque tem o direto, o indireto,
vai nesses patamares, porque assim, nós se calhar não temos o fulfillment de e-commerce, assim que as pessoas acabam, por exemplo, como temos lá, mas temos as empresas de transporte, a transportadora que acaba por fornecer essa atividade, por exemplo, como o imóvel de Jundiaí, percebe? Tipo, então entra nesse patamar. Mas só reforçando aqui um ponto aqui do Crestana, acho que houve uma mudança de hábitos de consumo geral das pessoas, não é? Tipo assim. E isso trouxe com que as empresas deixassem de ver o antigo galpão logístico como um custo e começassem a ver como um ativo para a empresa. Se a empresa hoje não tem um last mile ou uma rede de distribuição perto, ela vai sofrer, é como não ter a melhor máquina do mercado. Porquê? Porque o outro vai conseguir entregar mais rápido e ela vai ficar para trás. Então é um ativo que as empresas têm de cuidar muito bem e se posicionar muito. Aí naturalmente a busca pelos melhores ativos vai criar bastante aumento do preço de locação, redução da vacância, aumento de dividendos. Tá? Só voltando aqui a esse ponto. E complementando a sua pergunta de exposição do nosso portfólio, você vê que o próprio Parque Logístico Nacional, ele é 60% direto ou indiretamente ligado ao e-commerce, né? Porque se você for fazer o breakdown, né, de como que ele está configurado, logística de fato, né, o ramo logístico representa quase 20% do nosso parque logístico hoje. Você tem o varejo em si, todas as derivadas, quase 15%. Aí você tem o setor de food and beverages, né, alimentos e bebidas, com mais 15%, então fechando 50% aqui a matemática. E aí você tem mais 10% de e-commerce puro, né, e-commerce puro mesmo, aí da forma direta. Então toda essa brincadeira direta e indireta representa hoje um parque cujo a exposição e-commerce é quase 2/3, né, então reforçando o número que o Rui falou, que ele meio que reflete esse portfólio. Bom, interessante, Crestana. Bom, chegamos aqui então na parte final aqui da nossa entrevista. Então, como padrão, eu queria que vocês fizessem então as considerações finais. Vou pegar o gancho aqui com o Crestana, então. Pessoal, olha, consideração final, acho que ao comprar um fundo de gestão ativa, né, multiportfólio principalmente, você compra antes de tudo a gestão, porque acho que acho que isso, o mercado está bem batido nesse sentido, a gente escuta isso bastante. E, de novo, para a gente ter muito tempo já de mercado, né, acompanhar vários altos e baixos, né, desde quando lá atrás, fundos monoativos, de repente RMG era uma ferramenta que era muito utilizada, depois ela teve seu estresse, aí depois teve a indústria começando a florescer, a indústria de fundos de CRI agora recentemente, muita gestão entrando, né, muitas estratégias diversas aparecendo. Reforço a importância da tua cadeia, dos seus pares, aí, pessoas que conduzem a informação e a transparência, aí, principalmente diminuindo esse gap entre gestores e investidores, de conhecer o gestor, saber o que ele faz, principalmente a cabeça dele em momentos de estresse, qual o que motiva crescer o fundo, por que não crescer, fazer emissões. Então, acho que se eu tenho um recado principal para passar é explorar muito a gestão, conhecer muito quem está por trás, ter essa proximidade, familiaridade com o gestor, conhecer o seu caminho, a sua cabeça. Acho que se tem um foco é esse, eu tô aqui. Obrigado, Crestana. Rui. Legal, eu acho que queria agradecer aí mais uma vez, acabar como comecei aqui, agradecer aqui a oportunidade e dizer assim, nós queremos aqui ser o máximo transparentes com os investidores. Então, assim, fiquem à vontade para nos contactar, para fazer a ponta aí com o Otuk, porque assim, acho que é o dinheiro dos investidores que nós estamos aqui a cuidar. Então, assim, nós gostamos de ter aqui o máximo de transparência e explicar o que é que nós temos vindo a fazer, tá? Bom, legal, Rui. Então, eu queria também agradecer aqui, de novo, né, a primeira participação aqui da Asset aqui do BTG, da área imobiliária, né, o Crestana, o Rui Ruivo, e também falar que a gente acabou, né, de iniciar uma parceria também, agora no nosso Espaço RI, então se vocês tiverem alguma dúvida, ainda não tem todos os fundos, mas grande parte dos fundos do BTG estão disponíveis lá no Clube FI, então se tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá no Espaço RI, fazer, né, a sua pergunta, a sua dúvida, que vai ser encaminhada diretamente para a GRI aí da Asset do BTG, e espero também que ao longo ainda de 2022 eu consiga falar ainda com vocês aí sobre outros fundos. A o BTG tem tantos fundos aí listados agora até indo aí para a área agrícola, então, de novo, obrigado aí. Com certeza, um prazer, fica um abraço para você e para o Rodrigo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e é um grande prazer que a gente consegue contribuir aí, pode contar com a gente para próximas conversas. Então tá certo. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!